Hoje nós vamos compartilhar a palavra e é uma sequência do que nós falamos no domingo passado. Estamos falando sobre ansiedade. Também no próximo domingo nós vamos falar um pouco mais de ansiedade. Por quê? Ansiedade é aquilo que todo homem, quando eu falo homem e mulher, todos nós lutamos contra. Todo mundo é tentado a ficar ansioso. E ontem, aliás, domingo passado, nós falamos que ansiedade é sim pecado. Aí o que alguns irmãos ficam em dúvida? Pastor, se ansiedade é pecado, e eu tenho problema com ansiedade, eu tomo remédio para curar a ansiedade, então quer dizer que eu estou em pecado? Quando você fala isso, o que você precisa ter em mente? Alinhar a sua crença. Porque quando as pessoas falam que elas lidam com algo que elas não têm poder, desde criança eu sou assim, eu já tenho essa tendência, então como é que uma coisa que está em mim vai ser pecado? Ou seja, Deus está sendo injusto, Deus é culpado, porque Ele me fez assim, como é que agora Ele coloca que o jeito que eu sou está errado, é pecado? Isso é uma crença errada. Por quê? Porque a ansiedade, você pode sim ser livre dela. Tudo na sua vida é uma questão de mentalidade, crença. Então a ansiedade é resultado de uma crença errada. Então para você ficar livre da ansiedade, você tem que alinhar a sua crença, renovar a sua mente. E hoje nós vamos falar sobre isso. Porque Jesus não chega para você, irmãos, presta atenção, a vida cristã não é assim, você tem que fazer isso. Não. Jesus não simplesmente fala com você, você tem que ser livre da ansiedade, ponto final. Não, Ele te mostra, olha só, vem raciocinar comigo. Vamos meditar um pouco sobre a ansiedade. E Ele vai nos dar, usando o texto de Mateus 6, 6 princípios descritos na palavra de Deus para renovar a sua mente, para tirar a crença errada, trazer uma crença alinhada com a palavra de Deus, e o resultado vai ser que a ansiedade vai sair da sua vida em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Mas também é bom nós enfatizarmos um outro ponto. O que é a ansiedade? Aí ó, o que será que aconteceu? Será que foi na minha casa? Presta atenção, volta o olho para cá. Ansiedade na Bíblia é diferente de alguns conceitos de ansiedade que as pessoas possam vir a ter. Então, por exemplo, a pessoa teve lá uma úlcera no estômago. E ela já começa a pensar que aquela úlcera do estômago é porque ela está ansiosa. Não, talvez é só porque teve uma alimentação inadequada. Pastor, então o que é ansiedade na Bíblia? Ansiedade na Bíblia é uma preocupação crônica com o amanhã. Será que amanhã eu ainda vou estar empregado? Será que essa crise não vai afetar a minha vida financeira? E se eu for demitido, será que eu vou ter dinheiro para continuar pagando o meu plano de saúde? E se eu não conseguir pagar o meu plano de saúde e ficar doente? Como é que eu vou arrumar se eu não conseguir me tratar? Eu vou morrer. É uma projeção para o futuro catastrófica, que é isso que causa ansiedade, é só projeção de coisas ruins, que muitas vezes nem vêm a se concretizar, jamais viriam a acontecer. É essa preocupação com o amanhã, uma preocupação crônica, que a Bíblia chama de ansiedade. E é sim possível você ser livre dela. Quantos querem ser livres de toda ansiedade? Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Ansiedade é algo que você tem que lutar constantemente. Por quê? Em todo tempo, o diabo vai querer tirar a sua paz. Como nós ministramos no domingo passado, o alvo do diabo é tirar a sua paz. Ele quer que você viva uma vida atribulada, angustiada. O diabo não se preocupa quando você está ansioso, preocupado, porque na realidade é isso que ele quer para você. Agora, quando você fica em paz, isso deixa o diabo enlouquecido. Como assim em paz? Sua vida está uma confusão,
tantas decisões importantes para você tomar, depende de você fazer alguma coisa e você está em paz. Pois é, essa é a vida que o Senhor tem para nós, uma vida de paz. E nós vamos começar lendo o texto que Jesus falou lá em Mateus 11, 28. O Senhor Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, cansados, oprimidos. Então olha só, isso aqui é um estágio do estresse e da ansiedade. Por quê? A primeira coisa que a pessoa diz quando ela está vivendo um momento de ansiedade, preocupação, é que ela se sente cansada, esgotada. Ela não fez nada, mas o que a ansiedade produziu nela? Um desgaste energético. Sugou a energia dessa pessoa. E quando ela chega nesse estágio de cansaço, não adianta tirar férias, não adianta tomar remédio. Seria muito bom se existisse um remédio que tirasse ansiedade, tirasse medo, não é verdade? Seria muito bom um remédio que tirasse preocupação. Mas olha, o que o Senhor tem para a minha vida e para você é a palavra de Deus, é renovar nossa mente com a palavra de Deus. Ele é o nosso descanso. E aí o que ele continua dizendo? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o que, meus irmãos? Descanso. Você sabe que por trás de toda a ansiedade e preocupação tem ataque maligno. Todas as vezes que você é atacado por uma preocupação e uma ansiedade, você está travando uma batalha espiritual. É o diabo que está tentando oprimir a sua vida. Então você tem que se posicionar. Como é que Jesus se posicionou contra o diabo? Com a palavra, com a palavra. E da mesma maneira, quando a ansiedade vier sobre a sua vida, vamos supor que a ansiedade que está te atacando é na área da saúde física, é uma enfermidade. Então você tem que contra-atacar com a palavra. Eu creio, Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu creio, pelas suas feridas eu fui sarado. Qualquer que seja a área da sua vida que esteja te atacando, querendo gerar ansiedade, preocupação no seu coração, você tem uma promessa de Deus para ser alinhada na sua vida. É essa base da palavra de Deus, da promessa de Deus, da crença correta, que vai te dar uma vida de descanso e uma vida em paz. Amém, meus irmãos? Você tem que... Vamos pensar aqui como é que o homem foi criado. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas em 6 dias. Ele terminou. E olha, o universo é muito grande. É muita coisa para ser criada. Mas Deus foi criando. Quando estava o ambiente todo pronto, no 6º dia, Deus então criou o homem. Mas estava tudo pronto. E a Bíblia diz que no 7º dia, Deus então descansou. Então, o homem foi criado no 6º dia, e o primeiro dia do homem, que foi o 7º dia da criação, foi o descanso. Talvez Adão fosse criado ali, e Adão pensou, o que eu vou fazer no meu primeiro dia? Será o que tem para eu fazer? E Deus fala com Adão, Adão, você foi criado, e hoje, amanhã é o dia do descanso. Porque o homem foi criado para viver no descanso de Deus. Agora, quando eu digo descanso, não estou dizendo no sentido de passividade, de não fazer nada. Não, você tem que fazer todas as coisas. Você tem que levantar cedo, ir para o seu trabalho, cuidar da sua casa, ir para a sua escola. Seja qual for a atividade que você tenha que enfrentar naquele dia. Mas tudo é feito no descanso. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Quando o Senhor Jesus morreu, antes de consumar a obra, Ele já tinha feito tudo. Antes dele entregar o Espírito a Deus Pai, Ele falou, está consumado. A obra da redenção está pronta. E então nós somos convidados a entrar nessa obra. Uma obra que também já está
pronta. O Senhor Jesus já finalizou toda a obra redentora na cruz do Calvário. Pastor, então por que nós não guardamos, o sábado como sendo o dia do descanso? Porque o Senhor Jesus, ele ressuscitou no domingo. E ele apareceu para os seus discípulos no domingo. O domingo, ele é o primeiro dia da semana, mas ele é também o 8º dia da nova semana. E significa o quê? Um tempo de recomeço, um novo começo. Então a igreja do Novo Testamento, ela se reúne aos domingos. Por quê? É o dia do descanso. Mas não é simplesmente um descanso físico, você pode descansar em feriado, seja o que for. É o dia do descanso no Senhor. É um dia que nós declaramos: Senhor, a minha semana está se iniciando hoje e eu entrego essa semana para o Senhor. É o meu primeiro dia da semana e eu consagro esse primeiro dia ao Senhor para desfrutar do descanso do Senhor. Amém, meus irmãos? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Os 10 mandamentos. O mandamento único na lei de Moisés, que não existia em nenhum outro povo que veio a existir antes, que existiu antes, ou até mesmo que veio a existir depois, é o mandamento do descanso. Nenhum mandamento dessas outras religiões tinha um mandamento como esse, mandar o povo descansar. Mas o descanso, ele é importante para Deus. Tão importante que não somente ele estava presente nos mandamentos da lei, como o povo também foi punido, disciplinado por não guardar o descanso. A Bíblia diz que por 490 anos o povo deixou de guardar o ano sabático. Porque como é que funcionava a lei do descanso? Você tinha o descanso do 7º dia, mas você tinha também o ano sabático. Era um ano inteiro de descanso. Então, a cada 7 anos, no 7º ano, o povo não poderia plantar na terra, para deixar a terra descansar, e o povo também descansar. Eles só iriam comer o que brotasse da terra naturalmente. Mas por 490 anos, o povo de Israel não respeitou esse descanso. O que Deus fez? O exílio babilônico. O povo foi levado, tirado da terra, todo o povo de Israel foi tirado da terra por 70 anos. Por quê? 1 ano para cada 7 anos. 490 anos sem respeitar o ano sabático corresponde a 70 anos. Deus então falou: vou tirar vocês da terra e a terra vai descansar. Olha a importância que Deus atribui para o descanso. O povo de Israel tinha outros defeitos, outros pecados. Era um povo idólatra, era um povo que adulterava, era um povo que roubava, mentia, mas o pecado que os levou a serem exilados, tirados da terra de Canaã e levados por exílio babilônico, foi o pecado de não guardar o sábado. Então, o descanso é sim importante para Deus. Eu sei que você fica preocupado às vezes com questões morais na sua vida, atitudes morais, isso sim, são relevantes. Mas o descanso é o mais importante para Deus. Por isso você tem que em todo o tempo estar atento a não deixar que a ansiedade entre na sua vida, a se posicionar, se esforçar para permanecer no descanso. Amém, meus irmãos? Olha só, o Senhor Jesus então, lá em Mateus 6, que é o texto que nós vamos usar nessa noite, a partir do versículo 25, o Senhor Jesus dá 6 princípios, ou como nós estamos dizendo aqui, 6 remédios, para quem acredita que a ansiedade é doença. 6 remédios para curar a ansiedade. Vamos ler lá, Mateus 6, a partir do 25. Diz assim: por isso vos digo. É interessante que essa palavra por isso, ela está concluindo um assunto que vem antes. Pastor, que assunto que vem antes? Projeta, por favor, os versículos 23 e 24, que são os versículos anteriores. Olha o que diz: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas são. Versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro,
ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O Senhor Jesus está colocando um paralelo aqui. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. E o dinheiro, ele é uma causa de constante ansiedade nas pessoas. Seja a falta dele, ou seja a presença dele. Pode causar ansiedade. Assim que Jesus fala disso, não tem como servir a dois senhores. Se você serve a Deus, você vive no descanso. Se você serve ao dinheiro, você vive ansioso. Aí ele continua. Por isso, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Eu pergunto para os irmãos, comida, bebida e vestimento, você adquire com o quê? Com dinheiro, é verdade ou não é? Tudo tem a ver com dinheiro, comida, bebida e vestuário. E Jesus está dizendo aqui, primeiro remédio para a ansiedade, atribuir valor ao que tem realmente valor. Enquanto você não tiver uma escala de valores bem definida na sua vida, você corre o risco de ficar ansioso. Porque o que Jesus está falando aqui? O que é mais importante? O corpo que veste a roupa ou a roupa que veste o corpo? O que é mais importante? A vida que se alimenta de um alimento físico ou o alimento físico que vai alimentar essa vida? Jesus está dizendo, o seu corpo é mais importante, a sua vida é mais importante. Por que você está estressado com o seu trabalho, com as metas que estão sendo colocadas? Você é uma pessoa saudável, a sua casa é abençoada, os seus filhos são saudáveis. Para que você está ficando doente, ansioso, por causa de meta de trabalho? Para que você está ficando ansioso por causa de escola de menino? O que é mais importante? O menino ou a instrução da escola? Entende o que eu estou dizendo? Quando você coloca numa escala de valores e coloca o que realmente tem valor, que a vida tem mais valor do que o vestuário, que o corpo tem mais valor do que a comida, você não fica ansioso. Então a primeira lição que o Senhor Jesus está nos dando aqui, como remédio para sermos livres da ansiedade, é atribuirmos valor ao que realmente tem valor. Porque tudo é uma questão de olhar. Lá no versículo 22, volta aí por favor. Jesus disse, se os teus olhos forem bons, o resto inteiro vai ser bom. Mas se você olha e enxerga de uma maneira equivocada, aquilo vai trazer prejuízo para você. Se você atribui valor ao que não tem valor, você vai ser prejudicado. Agora, se o seu olho for bom, o seu corpo todo vai ser iluminado. Então, tudo é uma questão de ponto de vista, de crença. Por isso que você tem que ter uma crença correta, porque uma crença correta vai gerar em você um sentimento, uma emoção correta, vai gerar em você palavras corretas e vai gerar em você comportamentos corretos. Às vezes as pessoas andam tão ansiosas e não entendem que a bênção, o fluir do Espírito, só flui no descanso. Olha como é que a ansiedade é ruim, né? Nós até dissemos isso no domingo passado, que a ansiedade é um pecado que é ruim do início ao fim, não tem nada prazeroso na ansiedade. E outra coisa, a ansiedade corta o fluir da bênção e do favor de Deus. Então você fica muito ansioso, né? Tem um discípulo aí de Jung, que perguntaram para ele, você acredita que a questão da pressa é algo maligno? E ele respondeu, olha, a pressa é o próprio diabo. Pastor, eu tenho que resolver isso hoje. Eu tenho que conversar esse assunto hoje. Isso é o quê? Pressa. O diabo, ele é a própria pressa. Por quê? Porque ele não quer dar tempo para você receber instrução do Espírito. Porque o Espírito age no descanso. Não há descanso com pressa, irmãos. Então uma dica que vai te salvar de muita enrascada.
Tudo que for para agora, fala não. Tem que ser agora, não posso agora. Tem que ser hoje, você tem que comprar hoje. Se você não comprar, vai acabar a promoção, vai virar a tabela, o estoque vai acabar, então é não. Você tem que trocar uma oportunidade de negócio, hoje você tem que abrir esse negócio. Então é não. Se não deu tempo de orar, a resposta é não. Porque se for de Deus para você, Deus segura. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então atribua valor real às coisas, aquilo que realmente tem valor. Pastor, mas se eu não ficar preocupado, a sensação que eu tenho é que isso é uma irresponsabilidade. Mas é uma santa irresponsabilidade você deixar nas mãos de Deus, você sentar e descansar e declarar: eu não sou mais responsável por esse assunto. Esse menino, ele não é mais responsabilidade minha. A responsabilidade está nas mãos de Deus. Essa empresa não é mais responsabilidade minha. A responsabilidade está nas mãos de Deus. Eu vou descansar. Eu vou sair para trabalhar. Eu vou educar os meus filhos. Mas vou saber, a responsabilidade é do meu pai. É bom isso ou não é, irmãos? Agora, se você faz as coisas com o peso da responsabilidade, que se eu tiver uma atitude errada, uma direção errada, tudo vai se perder, você vai viver debaixo de pressão e ansiedade e tormento. E vai trazer tudo para o seu controle. Mas preste atenção, quando você trabalha, Deus descansa. Mas quando você descansa, Deus trabalha. É assim que as coisas funcionam. Então deixa Deus trabalhar. E Deus só trabalha no seu descanso. O que o Salmo 23 diz? Projeto, por favor, Salmo 23, versículo 1. Coloca Jesus como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e não vai me faltar nada, nada. E o que o pastor faz comigo? Olha só, ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele me leva para águas de descanso. Presta atenção, primeira atitude que o pastor faz, ele leva a ovelha para um lugar de descanso. Você sabia que ovelhas, naturalmente falando, elas só se alimentam se elas estiverem tranquilas? Se a ovelha estiver perturbada, ela não dá conta de comer. Então a primeira atitude do pastor é: eu vou levar essa ovelha para um lugar de descanso. Próximo versículo, eu vou levar essa ovelha para um lugar de refrigério. Então, duas atitudes para você receber a bênção de Deus e a direção do Espírito: está descansado e está refrigerado. Aí o Senhor vai poder ministrar na sua vida e Ele vai falar com você a atitude que você deve ter, o posicionamento que você deve tomar. Mas enquanto a sua alma estiver atribulada, enquanto você estiver fadigado, enquanto você estiver agitado, correndo para um lado, para o outro, você não ouve a instrução do Espírito fluir, fica cortado na sua vida. O que o Salmo 91 vai dizer? Aquele que habita onde? Salmo 91, versículo 1, no esconderijo do Altíssimo. E o que ele faz lá no esconderijo do Altíssimo, habitando lá? Descansa à sombra do Onipotente. Não é bom quando você está aí, né? Um sol quente, e aí você vai e procura, né? Ontem a gente estava num casamento, à tarde, uma bênção ao casamento, mas tinha lugares lá que tinha sombra, e todo mundo estava procurando uma sombra, né? Para ficar protegido do sol quente. Ali está dizendo que você deve habitar, não é um lugar que você vai visitar, você habita. E o que você faz nessa habitação? Você descansa. Depois que você habita nesse esconderijo e descansa nessa sombra do Onipotente, você vai começar a desfrutar do que Ele tem para você. O que Ele tem para você? Pode cair 1000 do seu lado, 10.000 à sua direita, você não vai ser atingido, você não vai ficar com medo da peste que assola ao meio-dia, da mortandade, você não vai ter medo disso. A tua casa vai ser guardada, a praga não vai chegar à tua tenda. Por que você vai ser guardado disso? Porque você está habitando e descansando no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Entende como é que o descanso, irmãos? Isso é algo, por isso nós estamos dedicando tanto tempo, domingo passado, hoje, domingo que vem, porque é sim um assunto extremamente importante na sua vida. Você precisa decidir viver no descanso e se esforçar para permanecer no descanso. Quantos dizem amém?
Então, ó, primeiro remédio. Há muitas coisas que você dá muito valor, que as pessoas do mundo valorizam muito, mas que realmente para Deus não tem valor. Você tem tanto para se alegrar no Senhor e vai deixar pequenas coisas perturbar o seu coração, coisas que não têm valor, que tem que ser colocada em uma posição inferior na sua vida, uma escala de valores inferior, está tirando a sua paz? Coloque valor naquilo que Deus atribui valor. E o Senhor vai continuar, segundo remédio, ou segunda maneira de vencer a ansiedade. Versículo 26, de Mateus 6. Observai as aves do céu, não semeiam e não colhem, e nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Primeira coisa. Segunda coisa para você vencer a ansiedade, você entender o valor que você tem diante de Deus. Olha que interessante, irmãos. A maioria dos milagres que o Senhor Jesus fez lá no Novo Testamento, muitos deles foram em dia de sábado. Para o judeu, o dia de sábado era o dia que ele não podia fazer nada. Se tivesse alguém necessitado do lado dele, dia de sábado ele não podia ajudar. Mas o que Jesus faz? Jesus está lá na sinagoga, dia de sábado. Vem um homem com a mão ressequida. Jesus, no dia de sábado, fala com ele: estende as suas mãos. E imediatamente ele é curado. Outra vez Jesus está na sinagoga, enxerga uma mulher que estava encurvada, 18 anos, oprimida por demônios, só andava olhando para o chão. Jesus chama a mulher e todo mundo começa a olhar, será que ele vai curar em dia de sábado? Jesus vai e cura a mulher. Por quê? Porque Jesus está mostrando o valor que o homem tem para ele. Se você entender o valor que você tem para Deus, a ansiedade vai sumir, vai desaparecer da sua vida. Você tem sim valor para Deus. Mas esses milagres foram feitos no sábado para nos dar uma instrução. Que instrução, pastor? O milagre de Deus se manifesta na sua vida quando você está descansando. Por que nós não falamos? A moeda do céu é a fé. A requisição para nós recebermos tudo de Deus não é a fé. Mas qual é a expressão de quem crê? Ele descansa. Porque a ansiedade, que é o contrário de descanso, é resultado de incredulidade. Então, se você crê que você tem valor diante de Deus, que Deus te valoriza, você vai descansar, porque você vai saber, não há nada na minha vida que não seja importante para Deus. Deus me ama, Deus me valoriza e eu, vai ser um outro ponto que nós vamos falar, sou filho dele. Fala assim comigo: todo milagre é feito na minha vida no descanso. Por isso, eu decido descansar. Essa questão da pressa que eu falei para os irmãos, olha como é que Jesus não tem pressa. A Bíblia diz que certa vez foi um chefe da sinagoga chamado Jairo. Chegou para Jesus ansioso, preocupado e falou: mestre, vamos na minha casa, minha filha está à beira da morte, muito doente. E Jesus fala com ele: vamos. E Jesus vai andando com Jairo. No meio do caminho, no meio de uma multidão, uma mulher que estava há 12 anos de um fluxo de sangue, cônscia do que estava acontecendo com ela, ela falou: se eu pelo menos tocar nele, na orla das suas vestes, eu vou ser curada. E aquela mulher foi se arrastando no meio da multidão, conseguiu tocar em Jesus. Jesus percebeu que saiu o poder dele. Jesus para, alguém me tocou. Imagina a situação de Jairo. Jesus está indo para a casa dele, a solução do problema dele, a cura da filha dele está indo para a casa dele, e no meio do caminho Jesus fala: para que alguém me tocou.
Jairo deve ter ficado, meu Deus, como assim alguém te tocou, Senhor? Está cheio de multidão, tem aqui todo mundo te apertando. Não, alguém me tocou diferente. E a mulher sabia o que tinha acontecido, falou, fui eu. E Jesus só falou, então pode ir embora? Não, Jesus começa a dialogar com a mulher vai e fala, não, porque há 12 anos que eu estou sofrendo com isso, já gastei tudo, já procurei médico, e vai de mal a pior, nada resolve, mas eu decidi, eu fiquei sabendo que o Senhor cura, e eu fui por meio da... Olha o assunto, porque tem gente que vai contar um assunto, ele estica, conta detalhe por detalhe, e vai. Mas Jesus não se importa com isso. Jesus pacientemente fica ali. Jairo talvez estivesse ali, e agora, Senhor, minha filha. Nessa demora, nessa falta de pressa do Senhor, chegam os servos de Jairo. Fala, Jairo, é tarde. Você demorou muito. Não adianta, já morreu. E aí o Senhor olha para Jairo e fala, agora acabou. É isso que ele fala? Não, Jairo, não temas, crê somente. Agora imagine, irmãos, você fica ansioso, porque o problema é só uma enfermidade, é uma coisa. Agora, e quando chega a notícia de que morreu, acabou, não tem mais jeito? Mas qual que é a palavra do Senhor? Não há nada impossível. Mesmo que para o homem acabou, para mim começou. O Senhor vai com Jairo, chega na casa, libera uma palavra e a menina é curada, ressuscita. Tabita cume, levanta, e a menina levanta. Porque não importa qual a gravidade do seu problema. Às vezes você fala, não, isso aqui agora não tem jeito, esse casamento não tem jeito, esse menino não tem jeito, está no fundo do poço. Não é essa a palavra que o Senhor tem para você. A palavra do Senhor é, não temas, creia somente. Não importa o tempo que você está passando a dificuldade, não importa se esse tempo agravou o problema, persevere em crer. O Senhor está atento à sua necessidade, você tem valor para Ele, Ele não está indiferente ao que você está passando, Ele está planejando coisas grandes e maravilhosas para a sua vida. Quando diz amém? Mas a nossa tendência é o quê? Apressar. Faz agora, Senhor, senão a história vai acabar, tem que ser agora. Mas olha, para o Senhor tem um plano. E olha, o projeto de Deus, nós não conhecemos, nós não entendemos os caminhos de Deus, né? Eu estava meditando essa palavra e lembrando da minha história de filhos. Eu casei em 2002, e aí depois nós começamos a tentar ter filho, não vinha. Em 2010, já tinha passado aí 8 anos, nós resolvemos então, entendemos que era para a gente fazer um tratamento. Eu entendi que Deus ia me dar um filho através de um tratamento médico. E fomos fazer uma fertilização em 2011. Em agosto de 2011, primeira tentativa, frustrada. Não deu certo. A gente estava com 7 embriões, os 2 primeiros embriões foram colocados, não deram certo. Eu falei, Senhor, mas o Senhor falou que ia me dar o filho. Eu pensei, mas pelo menos tem mais 5, né? Dá para tentar mais vezes. E aí, em novembro, no dia 7 de novembro, descongelou o Daniel e Felipe, colocou eles na barriga da Sabrina. No dia 25 de novembro, no dia que eu ia ser ordenado ao ministério, eu descobri que ela estava grávida. E estava de gêmeos, por causa do percentual lá que deu do exame. Olha que bênção. E aí eu fiquei meditando. Se eu tivesse uma experiência de paternidade normal, como a maioria dos irmãos tem, né? A mulher não pode ver uma cueca pendurada que já fica grávida, ok, é uma felicidade. Mas você tendo uma história assim, de emoção para acontecer, é muito bom, irmãos. Foi uma alegria, a minha semana da minha ordenação foi uma alegria transbordante. E Deus acelerou o tempo, porque uma barrigada deu 2 meninos de uma vez só. Olha que tremendo isso. Aí tudo bem, tinha mais 3 embriões congelados. Nós tentamos 3, não deu. Aí na semana, um dia para a Sabrina ser ordenada, ela resolveu fazer um teste de gravidez e estava grávida, de graça. É bom.
Você não sabe o que é gastar, viajar essa BR até Belo Horizonte várias vezes. É bom demais ter filho de graça. E olha só, e uma menina ainda. Senhor, é muita alegria. Você entende? Você olha e você não entende a princípio por que eu estou tendo essa dificuldade, por que para o outro é mais fácil, para mim não é, por que essa área na minha vida é luta, mas o Senhor está planejando algo grande para você. E quando aquilo se materializar, você vai poder contar. Agora eu entendi o que Deus estava planejando. Deus queria que a minha alegria fosse maior. Deus queria alinhar coisas da minha vida e falar: olha filho, eu vou te dar um presente e vai ser grande. Não é bênção isso, irmãos? Você tem que crer. Creia, permaneça crendo. O Senhor tem sim algo poderoso e grandioso para fazer na sua vida. Mesmo que você não entenda, mesmo que o tempo, possa parecer longo, mas continue crendo, você tem valor para Deus. Terceiro remédio para a ansiedade, versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Terceiro argumento que Jesus dá é o seguinte: presta atenção. O que a sua ansiedade vai ajudar a resolver o problema? O que a sua noite acordado vai ajudar a pagar sua conta de manhã cedo? O que a sua preocupação vai ajudar esse menino a fazer a prova? Nada. A ansiedade é inútil. Então Jesus dá um argumento poderoso: a ansiedade não produz nada em você. Aliás, a ansiedade torna você alguém devorável para o diabo. O que nós meditamos no domingo passado? Que o diabo anda ao derredor, procurando alguém para devorar. Mas quem é o devorável? É o versículo que Pedro fala: lança sobre ele a vossa ansiedade, porque quem está ansioso é presa devorável. Não seja alguém devorável. Lá em Êxodo 17, o povo saiu do Egito, e eles pararam, Êxodo 17, versículo 8, eles pararam numa terra chamada Refidim, e lá em Refidim, o que aconteceu? Amaleque veio guerrear contra o povo. Mas na Bíblia nada é por acaso, até o nome tem significado, e é para nossa edificação. Refidim significa literalmente descanso. Refidim significa literalmente descanso. E Amaleque? Amaleque tem muitas discussões sobre o significado de Amaleque. Mas tem um teólogo que fala que Amaleque veio da palavra amal, que significa jugo, peso, fardo. Onde é que Amaleque veio guerrear contra Israel? Na hora que ele estava no descanso. O diabo não suporta você ficar descansado. O diabo todo o tempo vai lançar setas na sua mente ou usar pessoas para falar: você não vai fazer nada. Nada. Você tem que tomar uma atitude. Você não pode ficar assim apático, indiferente ao que está acontecendo. Mas presta atenção, todas as vezes que o diabo te estimula a fazer, é um sinal de que você deve ficar parado. Agora, quando o diabo se levanta para resistir o que você está fazendo, é um sinal que você deve continuar fazendo. Então o descanso, ele deixa o diabo apavorado. Por quê? Porque ele sabe que a sua atitude de descansar é a atitude de crer e deixar nas mãos de Deus. E o diabo sabe que quando está nas mãos de Deus, ele perde. Mas o diabo sabe que quando fica nas suas mãos, Deus descansa e você perde. Porque é você que vai resolver o problema. Mas quando você deixa Deus resolver o problema, o diabo já sabe: não, aí não tem para mim. A minha vitória, eu posso conseguir vantagem se ele for para a luta. Se ele pegar o problema e manter com ele, aí eu consigo alcançar vantagem sobre ele. Mas se ele entregar nas mãos de Deus, não consigo mais devorar. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, renove a sua mente contra isso. A ansiedade é inútil. Você não consegue nada, nem resolver nada na sua vida sendo ansioso e preocupado. Lá em Mateus 12, 43, Jesus vai falar sobre o estilo de vida de demônios. Olha o que ele diz: quando o espírito imundo sai do homem,
anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Presta atenção. Espíritos imundos vivem sem descanso, atormentados, não conseguem descansar. O que isso está dizendo? Que a pessoa que vive ansiosa, atormentada, sem descanso, ela está vivendo um estilo de vida que não é o padrão de filho de Deus. Filhos de Deus têm que viver no descanso. Filhos do diabo, que ainda não nasceram de novo, pode viver atormentado, preocupado, ansioso, que é o estilo de vida deles. Mas nós não. O estilo de vida nosso, irmãos, que somos filhos de Deus, é uma vida no descanso. É uma vida que entende, eu tenho valor para Deus, não adianta eu ficar preocupado, então eu vou entregar nas mãos de Deus e vou deixar Ele resolver para mim, Ele cuidar para mim. Isso é irresponsabilidade? Pode soar, mas é uma santa irresponsabilidade que você vai deixar nas mãos de quem pode resolver e tem poder para resolver. Quantos entendem? Quarto remédio que Jesus dá. Por isso, viva no descanso. O descanso no Velho Testamento era a terra de Canaã. Eles tinham que se esforçar para entrar em Canaã. Agora presta atenção. Lá em Canaã, a vida foi fácil, irmãos? Não, tinha morador lá. Eles tinham que guerrear para possuir a terra. No Novo Testamento, a promessa é o descanso para você. Mas quer dizer que vai ser fácil descansar? Não vai ser fácil. Tem inimigo que não quer deixar você descansar. Por isso você tem que se esforçar todo o tempo, todo o tempo. Na hora que você tenta descansar, vem uma seta maligna. Aí você vence. Na hora que você está ali no repouso, outra seta maligna em outra área. Torna a vencer, mas permaneça no descanso, porque somente no descanso você obtém vitória. Quarto, continuando o texto aí, quarto remédio, versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto a vós outros, homens de quê, meus irmãos? Nós vencemos a ansiedade exercitando a nossa fé. Qual que é o motivo que nós andamos ansiosos? Porque somos de pequena fé. Não temos fé o suficiente para vencermos aquela área. Então, um sinal de ansiedade é um sinal que você precisa crescer em fé. E você pode pedir para Deus: Deus, me dá fé, Pai. Pai, eu não estou crendo direito para poder ter essa provisão. Senhor, aumenta a minha fé. A ansiedade não é para mim. Isso está me tornando devorável. Eu não quero ser alguém devorável para o diabo. Eu rejeito a ansiedade. Senhor, aumenta a minha fé. E tudo que você pedir, você recebe. Então peça. Peça para crescer em fé. Se você está ansioso na enfermidade, na vida financeira, conjugal, com filhos, peça ao Senhor fé nessa área, e Ele vai te dar fé. Quem está dizendo isso é o Senhor. Quando dizem amém? Pedro estava lá, Pedro teve fé para sair do barco. Estava tendo uma tempestade, Pedro falou: se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo por sobre as águas. Pedro teve fé. Mas na hora que Pedro está andando sobre as águas, Pedro começa a atentar para as circunstâncias. Vento forte, mar revolto, eu com os pezinhos na água. Quem me garante que eu vou chegar até lá? Está complicado aqui, por que eu sou diferente dos demais? E na hora que ele atentou para as circunstâncias, a Bíblia diz que ele afundou. E qual foi a expressão que Jesus usou com ele? Pequena fé. Por que ele naufragou? Pequena fé. Por que a ansiedade está vindo? Pequena fé. Então qual que é a arma para vencer a ansiedade? Fé. Eu creio. Eu tenho valor para Deus. Eu creio. Essa ansiedade não vai ajudar em nada meu problema. Então você quer saber, se não vai ajudar em nada, eu não vou ficar ansioso não. Eu vou descansar no Senhor. Eu creio que eu tenho um Deus que cuida de mim. Ele pode resolver o problema, então eu vou deixar para lá nas mãos dele. Amém? Esse é um exercício de fé. O que Isaías, é interessante Isaías, irmãos, Isaías é um livro que ele foi achado manuscrito.
E ele foi escrito, é um livro do Velho Testamento que foi escrito em hebraico. E ele está lá no Museu da Bíblia, em Jerusalém. As criancinhas de Israel que estão sendo alfabetizadas, chega lá no Museu do Livro e consegue ler. E sabe o que é tremendo? O que está escrito lá é o que está escrito na nossa tradução. Preservou. E é o livro messiânico. E olha a promessa que Isaías faz, lá em Isaías capítulo 30, versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes. Onde é que está a nossa salvação, irmãos? Fala comigo, no descanso. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quiseste. Ou seja, descanso é para quem quer. Pastor, como assim? Eu até tento. Não, filho. Você tem que deixar de tentar e começar a se esforçar. Porque se a palavra diz que o descanso é onde está a nossa vitória, e a exortação é que a nossa salvação está na tranquilidade, então Deus não ia colocar algo que nós não seríamos capazes de conseguir. Se Ele fala que a minha vitória está no descanso, e Ele me exorta a viver no descanso, eu vou tomar posse dessa palavra. Eu vou viver no descanso. Quando dizem amém? É preciso crer. Pastor, mas crer exatamente em quê? Em quê? Mesmo que você não esteja vendo, Deus está trabalhando. Sabe por quê? Uma das provações é quando as coisas que acontecem não são do jeito que você gostaria que acontecesse. Vamos meditar na história de Jacó. A Bíblia diz que Jacó teve lá os seus filhos, e ele tinha um filho predileto, que era José. E José foi invejado pelos seus irmãos. Os seus irmãos então tramaram contra a vida de José. Mas por um plano divino, em vez de matar José, os seus irmãos então venderam José para uma caravana de ismaelitas. Mas aí eles falaram, como é que nós vamos explicar para o nosso pai? Já sei, vamos pegar a túnica de José, porque José tinha uma túnica que o pai dele tinha feito, está lá, uma túnica valiosa, preciosa. Vamos molhar com sangue de animal e vamos entregar para o nosso pai. Agora presta atenção, olha como é que é a ansiedade. Projeta para mim Gênesis 37, versículo 31 ao 33. Olha como é que o texto relata isso. Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas. Fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram, achamos isto. Vê se é ou não a túnica de teu filho. Eles só disseram isso para José, para Jacó. Jacó, pai, aqui está uma túnica, uma roupa. Vê se é a roupa do seu filho. Ele a reconheceu. Jacó olhou para a roupa e falou, é a roupa de José. E disse, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Os filhos, os irmãos de José não disseram isso para Jacó. Só mostraram a roupa aqui, achamos isso aqui no meio do caminho. Vê se é a roupa do seu filho. Jacó olhou e presumiu, está morto. Foi comido por um animal. E daí em diante viveu numa angústia, uma ansiedade, de modo que ele tinha o irmão filho da mesma mãe de José, chamado Benjamim, que não deixava o menino ir para lugar nenhum. Tamanho medo de acontecer a mesma coisa com o menino. Mas eu pergunto para os irmãos, enquanto Jacó estava vivendo essa ansiedade, essa preocupação, Deus estava de braços cruzados? Não, Deus estava trabalhando. Você conhece a história porque você leu a Bíblia, mas Jacó não sabia. Enquanto Jacó estava ali achando que o José tinha morrido, Deus tinha levado José para a casa de Potifar, tinha feito José prosperar. Depois José é levado para a cadeia, mas mesmo na cadeia José prospera. Depois de 13 anos, José é levantado como primeiro-ministro do Egito, o país mais importante daquela época. O governante mais importante era Faraó, abaixo de Faraó era José. Depois de 13 anos, uma história para ser construída. José então manda carruagens buscar o seu pai. Quando os irmãos chegam, Jacó ouve a notícia, teu filho José é vivo. A Bíblia diz que o Jacó chegou até a desfalecer o coração, palpitou. E aí ele viu as carruagens. Olha que alegria, irmãos. Olha o que Deus estava trazendo para Jacó.
Tudo bem que se José tivesse vivido lá com Jacó esses 13 anos, Jacó ia ser feliz com ele, ia ter um menino bom dentro de casa, mas nada se compara a receber uma notícia que o seu filho está vivo e ele é a segunda pessoa mais importante de toda a humanidade. E agora Jacó está sendo levado pelas carruagens reais de Faraó para ir lá orar para o Faraó. Olha a posição que Deus elevou Jacó. Por que Deus elevou Jacó? Porque Jacó respondeu adequadamente. As coisas não estavam acontecendo como Jacó queria. Jacó queria o menino perto dele, mas será que Jacó iria ser fiel a Deus? Será que Jacó ia permanecer crendo nesse Deus? Que estavam acontecendo coisas que ele não queria, não era do jeito que ele pensava, não era do jeito que ele planejava. Muitas das vezes coisas acontecem conosco. Acabei de te contar meu testemunho aqui. Não é como eu planejava, não é como eu queria. Mas depois, do jeito de Deus, eu só posso falar, do jeito do Senhor é melhor, Senhor. Tem gostinho de bênção dupla, de dupla honra. É assim que você tem que permanecer crendo. Quando as coisas não estão acontecendo do seu jeito. Quando você olha para o seu casamento, para a sua vida financeira, para os seus filhos, para os seus negócios, seja em qualquer área e você está esperando algo e está diferente, permaneça crendo. Deus está trabalhando, Deus está atrás das cortinas, Ele está promovendo algo grande. E quando a cortina se abrir, quando o cenário se tornar evidente aos meus olhos, eu vou falar: papai, o Senhor é bom demais. Quando que eu ia imaginar que o Senhor tinha projetado isso para mim? É muito mais, muito melhor do que eu jamais poderia imaginar. Continue crendo, tenha essa santa expectativa. Quantos creem assim? Espere coisas boas. Jacó não sabia, mas Deus estava trabalhando. Foram 13 anos Deus operando na vida de Jacó, para finalmente Jacó receber uma notícia: Jacó, teu filho está vivo, e agora ele é o primeiro ministro do Egito. Às vezes você está na situação de Jacó, 5 anos, 6 anos esperando, 10 anos. Pastor, parece que não vejo acontecer na minha vida. Não sei se vai acontecer. Creia, vai acontecer. E vai ser melhor, que você nem ousa imaginar aquilo que Deus está planejando para você. Olha no versículo 31, continuando aí, os remédios que o Senhor Jesus deixou para vencermos a ansiedade. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Quem que Jesus está falando que sabe? Pai. Vosso Pai. Jesus não falou, porque o vosso Deus sabe que você precisa. Não, Jesus enfatizou, o vosso Pai Celeste. Sabe quando é que você vence a ansiedade? Sabendo que você é filho. E é filho amado. Filhos descansam. Filhos descansam, irmão. Estava comentando com os irmãos, né, alguns dos irmãos têm uma despesa alta aí com os filhos, mas os filhos dele estão nem aí se papai vai pagar ou deixar de pagar, porque ele sabe, isso é problema do meu pai. E nem exime eles de pedir despesas extras. Por quê? Porque é filho. Filho descansa. Você não foi feito filho porque você se comporta bem. Você não foi feito filho porque você merece ser filho. Não, você foi feito filho por causa do amor dele por você. A sua natureza foi transformada. Você agora tem a natureza divina dentro de você. E filhos não vivem com medo. O que Paulo vai dizer sobre o espírito de escravidão? Olha o que diz lá em Romanos 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Quando você vivia na impiedade, não era filho de Deus, você sim vivia com medo, atemorizado, em pânico, assustado. Mas agora que você tornou filho, o espírito que você recebeu, você não precisa viver assim. Por quê? Mas recebeste o espírito de filiação, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai, a nossa tradução fez questão de mantê-la em hebraico. Até hoje, porque é uma língua hebraica, é a língua que os judeus usam, é a língua que as criancinhas chamam o papai, o pai delas, né? Papaizinho. Paulo está dizendo, você foi feito filho, chama para o papai.
Papai só pede socorro. Quem é filho não vive com medo. Qual que é a promessa de Isaías 15:16? Isaías 49, versículo 15 e 16. Jamais te deixarei, nunca te desampararei. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, ainda que isso pudesse acontecer, diz o Senhor, eu, portanto, jamais me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos tenho gravadas o teu nome. Sabia que no céu, a única coisa feita por homens no céu são os cravos e a perfuração da lança do Senhor Jesus? Porque essa é a maneira do Senhor gravar o meu nome e o seu nome. Nós fomos feitos filhos através da obra redentora. Aquele que era filho de Deus se tornou filho do homem, para que nós que éramos filhos de homens nos pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Essa é a grande troca do Calvário. E você tem que se apropriar dessa verdade. Eu sou filho e eu sou filho amado de Deus. Ele é o meu pai e porque eu sei que Ele é o meu pai, eu posso descansar. Descansar. Irmãos, para Deus todas as coisas já estão consumadas. Deus Ele é atemporal, está fora do tempo. Para Deus você já está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Sabe o que te causa ansiedade? É você não saber o final da história. Não é verdade? Estava até ouvindo o pastor falando, eu falei assim, eu também sou assim. Às vezes você assiste uma série e começa a ficar tenso, eu vou lá para a última temporada para ver como é que termina. Alguém me conta um filme e fala, pastor, assiste esse filme, mas qual que é a história do filme? Se eu contar não tem graça, mas eu gosto de saber a história do filme para saber como é que vai terminar. Não é melhor, irmão? Para que você vai ficar ansioso? Se você pode assistir o final, assiste o final. Vai terminar, você já sabe, não, ele está passando aperto, mas no final ele vai se dar bem. Assim é a sua história. Vai lá para a Bíblia. Veja lá como é que vai ser o seu fim. O seu fim é um fim de glória. Você vai ser glorificado. Você vai habitar nas regiões celestes com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o seu final. Se eu já sei o final, para que eu vou me preocupar com agora? Ah, pastor, porque agora o trem vai ficar feio, vai ser muita perseguição, vai ser revolução, eu não estou nem aí, eu já sei meu final. Meu final é bom. Por mais que eu passe aqui por dificuldades, mas eu sei, essas dificuldades são passageiras, porque a história não acabou. Quando a história acabar, eu já sei o final da história. Então não preciso ficar ansioso, é verdade ou não é, irmãos? Não precisa. Então, se você fica ansioso assistindo algum filme, vai para o final. Ou lendo algum livro, né, sei lá, de história, vai para o final e lê o final da história, que aí você fica tranquilo, tranquilo. E para encerrar, queria chamar os irmãos do louvor aqui, 6º remédio para curar a ansiedade, se você acha que a ansiedade é doença. Versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo, você vence a ansiedade buscando em primeiro lugar. Ou seja, você busca, nós buscamos muitas coisas, mas tem algo que nós temos que buscar em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Vê que Jesus separou as coisas, ele falou, busca o reino, mas busca também a justiça do reino em primeiro lugar. Paulo vai dizer o que é o reino de Deus, está lá em Romanos 14, 17. Paulo fala, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Jesus está dizendo, você quer vencer a ansiedade? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Qual que é a justiça do reino? É a justiça da sua obra, daquilo que você faz, do seu comportamento? Não, a justiça do reino é a justiça de Cristo. Ele se comportou bem, Ele obedeceu completamente à lei, e porque Ele é justo, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Medita nisso. Medita nisso, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Pastor, mas eu não posso pedir por comida nem por bebida? Pode, mas primeiro medita sobre isso e declara, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele não conheceu o pecado, Deus pegou o meu pecado e colocou sobre ele, de maneira que eu agora me tornei justiça de Deus em Cristo Jesus. Faz o teste, confessa isso. Seja um mantra espiritual na sua vida.
Declare isso: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, porque a promessa de Deus é: se você buscar o reino e a sua justiça em primeiro lugar, essas coisas não vão faltar. O Pai sabe que você precisa de todas elas. Pastor, por que é importante eu meditar sobre a justiça? Porque olha, quando você entende que você foi justificado pela fé, que o seu Pai não atribui mais a você pecado, o que Paulo vai dizer? Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui pecado. Mas Ele não atribui pecado é porque não tem pecado em você. Não, Ele não atribui pecado em você porque Ele vê Cristo em você. Aí você tem fé. Por quê? Quando você olha para Deus, nós até falamos, né, que você tem que ver Deus como Pai. Quando você se relaciona com Deus, você não sabe se você agradou esse Deus, se esse Deus está satisfeito com você. Mas quando você se relaciona com o seu Pai, você sabe, não importa, Ele é o meu Pai e eu sou filho dEle. Da mesma maneira, quando você se relaciona com Deus confiado na sua justiça, você não sabe se comportou tudo, se fez toda a lição de casa como deveria ter sido feita. Então você não tem fé para receber. Mas quando você se relaciona com Ele, confiado na justiça de Cristo, você sabe, mesmo que você tenha falhado, a sua justiça é Cristo. E o seu Pai sempre vai te abençoar, porque não depende da sua obra, você só tem que crer. Por isso, irmãos, quem entende o Evangelho da graça, ele não fica preocupado quando as pessoas vêm e apontam erros e falhas nele, porque ele sabe que tem falhas, mas o meu Pai, a obra que Ele começou na minha vida, Ele vai terminar, Ele vai tratar comigo, Ele vai me disciplinar, todavia Ele jamais vai me abandonar, Ele não desiste de mim, ainda que tenha falhas na minha vida, eu creio, Ele vai completar essa obra em mim. Então eu vivo em paz, eu não tenho problema de pessoas enxergarem falhas em mim, mas eu creio que o meu Pai está trabalhando na minha vida. Quantos entendem isso? Por isso medita nisso, seja a primeira coisa, medita na justiça, mas é a justiça do reino, é a justiça de Cristo que foi colocada na sua vida. Olha o que Paulo vai dizer, continuar o texto, Romanos 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça. Quem entende a justiça, vive em paz. Vive em paz. Quem entende a justiça, vive alegre, porque não vive debaixo do peso da condenação. E aí Paulo continua dizendo, versículo 18: aquele que desse modo serve a Deus, como é que ele serve a Deus? Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Como é que ele serve a Deus? Por isso eu tenho paz com Deus, por isso eu sou alegre. Quem vive assim, ele é agradável a Deus e aprovado diante dos homens. Por quê? Você quer ser aprovado pelo seu chefe? Serve a Deus assim. Quando você chega, o ambiente muda. As pessoas olham para você e se sentem paz em você. Você é alegre, você transforma um ambiente de tristeza em alegria. Por quê? Não é porque você conta piada imunda, suja, não. É porque a alegria do Espírito flui da sua vida. As pessoas falam, por isso que eu gosto de conversar com você. Quando eu converso com você, eu me sinto em paz, eu me sinto leve. Por quê? Porque você serve a Cristo assim, justiça, paz e alegria. Você é aprovado diante dos homens, e Deus olha para você e fala, estou satisfeito. É assim que eu quero que você me sirva, na justiça, na paz e na alegria. Amém? Vamos ficar em pé no nosso lugar? Então nós meditamos nesse domingo. Olha como é que é tremendo isso, quero repetir para você. Jesus não te dá um imperativo, né? Nós meditamos nisso recentemente. Agora você se vira, não viva ansioso. Não, Jesus fala, vamos meditar junto? Não viva ansioso, mas eu vou indicar por que você não tem que viver ansioso. Porque olha, você precisa atribuir valor ao que tem valor na sua vida. Segundo, você tem que se enxergar como eu olho para você. Você tem valor para mim. Terceiro, você tem que perceber que essa ansiedade, filho,
não traz nada para a sua vida a não ser tormento. Se não traz nada, para que continuar ansioso? Quarto, você não precisa viver ansioso, porque você vai ter fé. Fé, cresça em fé. E se não está tendo fé, pede que eu te dou. Quinto, você vence a ansiedade, filho, sabendo que você tem um pai. E esse pai cuida de você. E em sexto, Jesus nos leva a meditar. Quer viver livre da ansiedade? Busca o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar. Faz o teste, você vai ver que funciona na sua vida. Quantos querem ser livres da ansiedade? Erga suas mãos ao Pai. Quero orar por você nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, pelos teus filhos. Nessa noite, Pai, em que fomos ministrados pela tua palavra. Como vencermos a ansiedade. Fomos feitos filhos, fomos gerados pela palavra do Senhor. Temos a natureza divina em nós. Pai, em nome de Jesus, remova todo o peso, todo o jugo, todo o cansaço. Eu declaro nessa noite um ambiente liberado. Eu declaro um fluir do Espírito, tirando todo o jugo e todo o peso. Tudo aquilo que causava ansiedade nos meus irmãos está caindo por terra agora. E os meus irmãos sentem a suavidade do Espírito Santo de Deus. Os meus irmãos sentem a leveza que é viver no descanso. Pai, eu declaro que os meus irmãos vão sair daqui dessa reunião descansados. E não apenas isso, vão viver uma semana no descanso. Tudo aquilo, ó Deus, que está trazendo, gerando preocupação, angústia, os meus irmãos decidem lançar nas tuas mãos, tirar do controle deles e entregar nas tuas mãos, Pai, e deixar para lá, para que o Senhor resolva por eles. Em o nome de Jesus, amém. Com a alma leve, no descanso, nós vamos ministrar essa canção ao Senhor. Eu declaro que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Viver no descanso é bom demais, irmãos. Permaneça no descanso. Medita novamente nessa palavra. Confesse esses versículos. Leia esses versículos todos os dias pela manhã durante essa semana. E desfrute da bênção do descanso do Senhor sobre a sua vida. Vamos ministrar ao Senhor, em nome de Jesus. Tudo é teu.
Aleluia. Aleluia. Algumas pessoas atribuem que a vontade de Deus é os problemas e as tribulações que você está vivendo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando você declara, Senhor, venha o teu reino, você está dizendo, Senhor, a tua justiça, a paz e a alegria, que é o reino de Deus. Se você não está experimentando isso, clama, vem o teu reino, Senhor. E vem a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Não atribua coisas, às vezes, que está acontecendo, como sendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas clama, eu quero a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, porque eu sei que ela é o melhor para a minha vida. Abençoa a pessoa que está do seu lado e fala assim, olha, deixa papai cuidar para você. Não sei o que você está passando, mas deixa papai cuidar para você e você vai só descansar, em nome de Jesus. Amém? Tenha uma semana abençoada, debaixo do favor do Pai e da sabedoria dele sobre a sua vida.